Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença. Hoje estamos aqui recebendo na nossa Casa de Investimentos Otávio de Lázari Júnior, o presidente do Banco Bradesco. Otávio, muito obrigada, boa tarde. É uma honra te receber na nossa casa, com grande satisfação que estamos aqui conversando. Obrigado, Ellen. Para mim é um prazer estar com todas as nossas amigas e os nossos amigos da Ágora, todos os nossos investidores, as pessoas que acreditam, que confiam na nossa casa de investimentos, a Ágora, e todo o nosso pessoal, né? O nosso time da Ágora que está aí trabalhando, se dedicando para poder atender nesse momento tão difícil todos os nossos clientes, todos os nossos amigos e amigas. É uma honra e um privilégio para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Otávio, para nós também fazer parte da Organização Bradesco, sem dúvida é motivo de grande orgulho. Mas vamos para o nosso bate-papo. Nós estudamos bastante as últimas perguntas, fizemos a lição de casa, aqui olhamos as suas últimas entrevistas, nesse momento tão desafiador, e vimos em diversos momentos a tua posição como presidente do Banco Bradesco, da Organização Bradesco. Mas aqui eu queria te escutar um pouco mais. Eu queria escutar o cidadão, Otávio. Como está enxergando esse momento? Como que você olha os desafios e, melhor, como que você está encontrando aprendizado, oportunidades, enfim, como que o Otávio, cidadão, está enxergando esse momento que estamos atravessando? Ellen, essa é uma pergunta que nos leva a uma reflexão, né? Eu acho que, acima de tudo, o que eu tenho dito sempre agora é que nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Talvez pareça algo banal, mas certamente é o mais importante para todos nós, e nós perdemos um pouco. Nós, enquanto seres humanos, perdemos um pouco essa essência do presente, de viver o presente, de viver um dia de cada vez. Planos futuros, de viagens, enfim, de toda sorte de planejamento futuro que a gente fazia. Hoje, a gente se dedica a viver o nosso dia, nos protegemos as nossas famílias, protegemos os nossos funcionários que estão na rede de agências, estão nos nossos escritórios. Então, nós tivemos uma mudança, acho que nós estamos tendo uma mudança profunda no nosso modo de ser, no nosso jeito de ser, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Eu acho que isso é importante para todos nós e leva uma reflexão um pouco mais profunda, no meu ponto de vista, sobretudo quando a gente olha o mundo como um todo, o que está acontecendo por conta desse inimigo, né, invisível, esse Covid-19. A história da humanidade, ela sempre foi marcada por mudanças, e essas mudanças sempre aconteceram porque havia um motivo, havia uma razão muito forte, um trigger, que ao ser disparado mudava o comportamento das pessoas no mundo inteiro. Então foi assim com a queda dos impérios, dos castelos em toda a Europa ao longo da história. Mais recentemente, a primeira revolução industrial, que mudou o modo de se produzir as coisas, depois a segunda revolução industrial, que trouxe uma nova forma de trabalhar os diversos minérios, ferro, aço, enfim, tudo aquilo que entrou na produção do mundo. A terceira revolução industrial, trazendo para a gente um outro gatilho, mas uma outra visão, quer dizer, os computadores, a vida sendo mais interativa com a computação. As guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que a gente não pode esquecer, que também mudaram o comportamento da população, do mundo. E agora, mais recentemente, quando a gente fala de quarta revolução industrial, que é a revolução do conhecimento. E às vezes eu me questiono um pouco se essa quarta revolução industrial não está sendo dizimada agora, pulverizada, por um inimigo invisível, desconhecido, que com toda a sabedoria, conhecimento que a gente não consegue lidar com ele. E ele faz com que nós, seres humanos, voltamos para aquilo que é o mais essencial para a vida de um ser humano, que é cumprir aquela missão de você sobreviver. Então, não é uma crise financeira, não é uma crise de saúde, mas uma crise de sobrevivência da população mundial. E eu acho que isso tem que trazer algumas reflexões para nós. Essa história de cadeias globais de fornecimento, cada país produzindo aquilo que é melhor, porque não existe mais fronteiras entre os países. Então, se o Brasil é muito bom para produzir insumos, para produzir grãos,
para produzir minério, enfim, ele faz aquilo que ele é melhor. A China com tecnologia, os Estados Unidos com poder econômico, a Europa com mercado comum europeu, tudo isso acabou no momento que, por alguns tostões, você desvia uma carga de máscaras, de testes, de equipamentos, porque alguns tostões a mais foram lhe pagos, então, de vez de entrar nesse avião, vai entrar em outro. A gente viu isso nos noticiários. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que repensar esse nosso modo de vida, Ellen. O planeta, a gente tem visto muito isso. A gente fala muito de carbono, de emissão zero, de sustentabilidade, de cuidar da natureza, de cuidar da água, de saneamento básico. Tudo isso é muito lindo, é tudo muito bom. Mas veja, o quanto nós estamos fazendo por tudo isso de fato. Muitos congressos, muitos simpósios, muita discussão, ativismo de toda a sorte, mas de fato, Ellen, muito pouco a gente está fazendo. Então o planeta está gritando e talvez o universo esteja nos dando uma oportunidade de a gente repensar. Seja uma chacoalhada, né? Uma chacoalhada, repensar na nossa atitude enquanto seres humanos, ou seja, mudar o nosso modo de pensar e de agir para que a gente possa deixar para as próximas gerações um planeta mais sustentável, um outro estilo de vida, um outro estilo de consumo e a gente, de fato, fazer aquilo que a gente deve fazer nesse mundo, que é procurar a nossa felicidade sem exageros e consumos de recursos naturais, como a gente vem fazendo hoje. Buscando um pouco mais de equilíbrio, né? Em todas as forças que nos cercam, profissional, pessoal. Eu entendo e concordo, compartilho contigo a questão desse gatilho, talvez até para uma mudança de hábito, uma nova postura, uma nova realidade. E diante desse contexto, Otávio, o epicentro tem sido a saúde, a preservação, a sobrevivência, como você bem colocou. Mas é inevitável nós não olharmos para a economia. E aqui com todas as ressalvas possíveis, né? Como economista, você também sabe dos desafios em tentar fazer projeções ou expectativas e cenários, enfim. Como que você consegue enxergar a economia diante desses novos desafios? Né? Como que você olha para a economia brasileira hoje e encaixa a mudança de hábitos, questões de consumo? Como que vamos virar a página? É sempre muito difícil a gente falar isso agora, porque nós ainda não temos a clareza de quão longa vai ser essa cauda, de quanto tempo vai se estender esse problema seríssimo que a gente está vivendo hoje no nosso país, o planeta está vivendo como um todo, com reflexos mais fortes, menos fortes em vários países, mas certamente serão sérios essas complicações que todos nós vamos viver. Então, eu acho que, como eu disse, a gente tem que viver um dia de cada vez, procurar fazer o nosso melhor, mas certamente nós teremos impactos importantes no PIB. Eu até brinco com o Fernando Honorato, nosso economista, você também aí, a gente fez projeções de PIB de queda de 1%, o Banco Mundial fez uma previsão de queda de 5,3%, eu não sei quem está certo ou quem está errado, o meu número é mais próximo de 4%, mas é quase que um achismo, né, do que está acontecendo. Mas eu acho que a gente precisa ter uma postura muito proativa nesse momento, de respeito aos contratos. As pessoas têm que cumprir as suas obrigações. Eu digo isso com muita clareza, sabe? Porque eu vejo alguns ativismos, populismos exacerbados, oportunistas, de pessoas dizendo, não, vamos parar de pagar a conta de luz por 90 dias, não vamos pagar mais água, luz, telefone, não vamos pagar aluguel por mais 6 meses, não vamos fazer mais isso, não vamos pagar mais aquilo. Gente, não podemos fazer isso. Nós temos que entender que quando alguém deixa de pagar, necessariamente alguém deixa de receber. E se isto acontecer, esta pessoa que receberia o seu aluguel, seja lá o que for, essa pessoa não vai ter condição de pagar os seus empregados, pagar os seus fornecedores. Então, nós temos que ter consciência. Aquelas pessoas que podem pagar, paguem sim. Paguem seus fornecedores, paguem as suas contas, paguem seus bancos, paguem o seu credor, para que esta roda da economia possa continuar girando, mesmo de uma forma mais lenta, mais gradual, com algum solavanco, é natural, a gente sabe disso. Mas o momento agora é da gente ter muita consciência, muita serenidade, para não entrar nesses ativismos que só destroem a população como um todo. Por que uma cadeia grande no mercado mundial vai deixar de pagar os seus aluguéis?
tem muitas viúvas que dependem, ou viúvos que dependem daquele aluguel para sobreviver. Então, nós temos que deixar de ser mesquinhos e pensar na comunidade, pensar no ser humano enquanto um todo. Não podemos pensar somente olhando para o nosso umbigo. Então, as pessoas têm que, lógico, quem puder pagar, paga. Quem não puder, procura o seu locador para tentar negociar o aluguel, esticar o prazo, pagar um pouco menos, procure o seu banco para negociar a sua dívida, replanejar a sua situação financeira, postergar as suas prestações, mas o momento é de nós todos agirmos com extrema responsabilidade. Porque assim, Ellen, eu tenho certeza, o Brasil é de uma economia muito diversificada, de vários segmentos, de aviação, a minério de ferro, a exploração de petróleo, a banco, a serviços, shopping center, enfim, tudo. Então, a gente tem uma condição muito boa de sair, não rapidamente da crise, mas sair da crise tentando salvar a nossa economia, minorar as perdas que certamente a gente terá. Perfeito. Posturas individualistas tendem a deixar mais intensa essa crise, né? E vale sempre lembrar, a economia não é nada mais do que um grande ecossistema. Então, o que eu faço aqui esbarra no meu vizinho e assim por diante. E olhando justamente nessa preocupação com o ecossistema, né, com a economia, com o próximo, nós vimos ao longo dos últimos dias, semanas, diversas medidas, inclusive do próprio governo, do Banco Central, para auxiliar e para mitigar, minimizar todos os possíveis impactos na economia brasileira. Eu gostaria de entender a tua visão em relação a essas medidas, Otávio, e também entender o papel do banco. Como que o banco ele tem se posicionado para auxiliar nessa travessia? Uhum. Eu acho que nós temos feito várias coisas, né? Eu acho que nunca na minha história de 41 anos de banco, 57 de idade, e você também, nunca tinha ouvido os 3 grandes bancos privados brasileiros se juntarem em prol de uma causa. Nós rapidamente fizemos isso, tanto o Bradesco, Itaú quanto o Santander, nós nos unimos e ligamos para o Ministério da Economia, por exemplo, para o Ministério da Saúde, por exemplo, para perguntar para eles de que maneira nós poderíamos ajudar. Com dinheiro, e a primeira resposta do Ministério da Saúde foi: olha, não adianta você nos dar dinheiro, porque dinheiro a gente até tem. Então não é doação de dinheiro que eu preciso que vocês usem do networking de vocês, da influência que vocês bancos têm no mundo inteiro para nos ajudar a trazer os testes, os equipamentos, os tomógrafos, porque é disso que os monitores, os espirradores, porque é disso que a gente precisa, do equipamento. Não me adianta que o equipamento custe $10 mil ou $1 milhão. Eu posso até ter o dinheiro, mas se eu tiver o equipamento, não adianta, porque não vai nos resolver de nada. Então foi aí que a gente se juntou, e com o apoio da Vale, a gente trouxe aquelas 5 milhões de testes que vão começar a ser entregues agora no final do mês de abril. Nós compramos os tomógrafos da Siemens pela relação de amizade, de relacionamento que nós temos com a Siemens. Compramos 30 tomógrafos, estamos doando para o Ministério da Saúde, que vão ficar um legado para a saúde pública do país depois que a gente acabar com toda essa crise do coronavírus. Página. Exatamente. Uhum. Fizemos a doação fizemos também a doação de outros equipamentos que o Ministério da Saúde nos pediu. Fizemos uma doação de 50 milhões para a confecção de máscaras, mas não comprando as máscaras, ou seja, colocando esse dinheiro na mão de uma entidade que arrebanhou vários microempresários individuais, para ele produzir as máquinas, mudar a metodologia de produção, produzir máscaras, manter empregos, continuar pagando salário e poder distribuir esses 50 milhões de reais, não para uma empresa, mas para toda aquela cadeia de microempresários ou empresários individuais que vão produzir as máscaras. O Bradesco contribuiu também lá com o Hospital de Campanha do Rio de Janeiro. Estamos contribuindo agora com um trabalho que está sendo feito pela Universidade do Rio de Janeiro também. Fizemos agora em São Paulo a doação de 80 mil cestas básicas. Enfim, cada um de nós está procurando buscar, de alguma forma, apoiar, ajudar, se solidarizar com esse momento que todos estão vivendo, mas de uma maneira muito clara, muito estruturante. E isto é importante, sabe, Ellen? Que essas doações, que essa movimentação da sociedade, que esse desejo da sociedade de fazer solidariedade, que ela não seja somente nesse momento do coronavírus, mas que ela seja estruturante para o resto
do Sim. tempo desse planeta. Uma ação contínua, né? Contínua, porque não adianta a gente achar que o poder público, que o governo vai resolver todos os problemas de saúde, de saneamento básico, de educação. Nós precisamos dar essa contribuição. E eu cito sempre o exemplo da Fundação Bradesco, quer dizer, nós fazemos a Fundação Bradesco 100 mil crianças pobres que não teriam nenhuma oportunidade na vida, e a gente cuida dessas 100 mil crianças. São 650 milhões de investimentos todos os anos. Nos últimos 10 anos foram 7 bilhões e meio de investimento em 100 mil crianças carentes nas mais de 40 escolas que nós temos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, esse movimento de solidariedade estruturante é o que nós temos que buscar enquanto sociedade, grandes empresas, quem puder, para que a gente possa melhorar o nosso país. Isso faz parte da mudança e realmente olhar um pouco mais para as gerações, né? E olhar um pouco mais para o todo, para o ecossistema e medidas não apenas pontuais, mas medidas efetivas de longo prazo. E nesse sentido, Otávio, eu entendi toda essa parte da estrutura, olhando especialmente a parte de saúde, que é o epicentro, que precisa do apoio, mas também há uma parte olhando para economia, para a sociedade, olhando para a renda, olhando para empresários, né? E justamente esse lado, ele se mostra fragilizado, tem incertezas, como você mesmo pontuou, quando você pensa em economia, o cenário é tão desafiador que fazer qualquer tipo de projeção acaba sendo até, olha, não sei, tem que colocar uma nota de rodapé enorme nessa história. Eu acho que aí, Ellen, o que a gente vem fazendo, e agora aí como bancos, né? E aqui vale a gente colocar em letras bem grandes, diferentemente do que aconteceu em 2008, especialmente em 2008, em que os bancos foram os responsáveis por aquela crise financeira que aconteceu. Vários bancos tiveram que ser salvos, outros quebraram pelo meio do caminho. O governo americano teve que colocar muito dinheiro nos bancos americanos. Desta vez, a crise não tem nada a ver com o setor financeiro. Aliás, os bancos hoje são parte importante na solução daquilo que a gente está vivendo. Por isso que quando nós fomos conversar com o Banco Central, com o Roberto Campos e com o BNDES, com o Montesano, o que a gente poderia fazer para aquelas empresas que geram mais empregos e têm uma estrutura de capital mais fragilizada, que fatura de 360 a 10 milhões de reais. Até 10 milhões de reais. O que nós podemos fazer? Nós precisamos fazer a folha desse pessoal, para que eles mantenham o emprego e continuem produzindo, mesmo talvez em escala menor, enfim, mas o que a gente pode fazer? Então, aí surgiu a ideia da gente fazer a folha de pagamento dos próximos 2 meses, abril e maio. Rapidamente, os bancos selecionaram essas empresas e a gente foi, não é que a gente foi condescendente, mas a gente também entendeu, já que dividiu o risco com o Tesouro, no caso do BNDES, e os bancos também. Então, a gente aprovou 92% das empresas que têm folhas de pagamento no Bradesco, são 54 mil empresas, envolvem 1.400.000 trabalhadores. Aprovamos 92%, já colocamos à disposição dessas empresas, 8 mil empresas já tomaram esse crédito e o dinheiro foi direto para a conta das pessoas que trabalham nessas empresas, ou seja, a população que precisa se alimentar, que precisa pagar as suas obrigações, etc. Uma outra medida que a gente saiu logo que começou tudo foi prorrogar as parcelas por 60 dias. O cliente entra no seu app, ou no seu celular, ou na internet, e pede a prorrogação das parcelas por 60 dias, mantida exatamente a mesma taxa do contrato. Aí importante, nas folhas de pagamento, não tem spread, nós não estamos ganhando nada, nós estamos usando toda a rede de distribuição do banco, os custos operacionais, tudo, os bancos não estão cobrando nada por isso, o contrato é corrigido só a Selic e não tem spreads para o banco. Portanto, não tem spread, Otávio. Os bancos não vão ganhar um centavo com essa operação. As prorrogações de crédito estão sendo feitas exatamente, essas parcelas que eu disse, estão sendo feitas exatamente na mesma taxa de juros do contrato. Portanto, não há aumento de taxa de juros como a gente ouviu alguns falarem por aí. Exato. Não tem. Assim que o governo decidiu... Até esse ponto eu acho muito importante, porque eu estou acompanhando aqui um pouco as redes sociais, conforme nós estamos conversando, e tem sido sempre um ponto recorrente a questão de prorrogação dos empréstimos, ou até mesmo acesso a essa linha de crédito, a folha de pagamento. No caso da prorrogação, como ficam os juros, Otávio, para deixar claro para todos de uma vez por toda aqui, por favor.
Tá. Todas as operações que os nossos clientes pedirem prorrogação das parcelas, ou seja, pegar abril e maio, jogar para o final do contrato, a taxa de juros será exatamente a mesma. O que vai acontecer é que a prestação total vai aumentar um valor pequenininho. Por quê? Porque você está aumentando o prazo do contrato, está deixando de pagar a parcela nos próximos 60 dias. Então, por conta do aumento do prazo do contrato, se era 10 meses, vai para 12, se era 20, vai para 22, se era 60, vai para 62. Então, por conta de você aumentar o prazo do contrato, é que a tua prestação aumentou um pouquinho, porque você tem que lembrar que nos próximos 2 meses você não vai pagar nada, nem um centavo, nem juros. Então, é pegar essa janela e colocar lá no final do contrato. Exatamente. Foi ótimo você ter feito essa pergunta para as pessoas entenderem. A gente acabou sendo execrado, os bancos na mídia, por desconhecimento da mídia, e a gente fez questão de responder e pedir a publicação da nossa carta, dizendo que não era verdade, que nós não estamos aumentando as taxas de juros dos nossos clientes. Então, foi muito bom você tocar nesse ponto. Acho que uma outra medida que a gente deve ressaltar essa ajuda emergencial de R$600, nós estamos falando de 30 milhões de pessoas que já fizeram seus cadastros, provavelmente 20, 25 milhões de pessoas terão acesso. Você imagine, num espaço curto de tempo, você pagar 20, 25 milhões de pessoas. Então, rapidamente, nós conversamos com a Caixa Econômica Federal, nos colocamos à disposição para ajudar. A Caixa rapidamente entendeu, abriu o site para que o cliente pudesse escolher um dos bancos para ele receber o seu salário, a sua ajuda emergencial, e nós temos Bradesco, mais ou menos 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de pessoas que vão receber R$600, sem qualquer custo para o cliente, sem qualquer custo para a Caixa Econômica Federal, também demonstrando a capacidade que os bancos têm de agirem nesse momento. Portanto, Ellen, imagine se não tivessem os bancos para poder pagar aposentados agora, para poder ajudar a pagar essa ajuda emergencial num prazo tão exíguo, poder fazer a extensão da folha de pagamento, poder fazer a extensão do prazo dos contratos. Então, veja, o setor bancário brasileiro, ele é solução. Eu ontem estava lendo jornais americanos e às vezes me deu até um pouco de inveja, vamos dizer assim, porque os jornalistas americanos estavam dizendo que, de fato, os bancos americanos, neste momento, nessa situação, são parte importante da solução. Sim, então, a gente tem que fazer uma reflexão do papel dos bancos, neste momento, que, de fato, é de ajudar a gente a encontrar a melhor solução. É estender a mão, é dar fôlego, é caminhar e justamente olhar com muita cautela tanto as pessoas quanto os negócios, para que a sociedade saia, como você mesmo comentou no início, com novos valores também, né? Verdade. E, Otávio, um ponto importante aqui, olhando para esses valores, você como líder, falando com o empresário, que dica você daria para ele, olhando para o quadro de funcionários, né? Como que eu administro o meu quadro de funcionários? Qual que foi a tua experiência aqui com o Bradesco diante do Covid-19? Esse é um fato bem interessante, Ellen, porque é incrível, quer dizer, a primeira coisa que vem na tua mente faz 40 dias que a gente está, 30, 40 dias que a gente está vivendo esse momento, e engraçado, todo dia, no passado, a gente discutia o budget, discutia as metas, e discutia o lucro, discutia o que a gente vai fazer, novos produtos, e faz 40 dias que tanto o banco como o seu conselho, a gente discute pessoas. Quantos funcionários nós estamos com o coronavírus? Se a gente já teve a perda de algum funcionário, como é que estão os parentes, se nós temos pessoas na UTI ou não. Quer dizer, a pauta de discussão do comitê de crise que foi instalado dentro do banco, que a gente se reúne todo dia, toda a diretoria do banco e todo o conselho do banco, a preocupação é com as pessoas. Isso é um... Eu como presidente dessa organização, tenho muito orgulho de dizer isso, por conta da preocupação que a gente tem agora, não é mais. O resto todo a gente vai reconstruir, sabe, Ellen? Então, agora a gente tem que ter a preocupação são com as pessoas. Então, todo o trabalho que a gente tinha... Eu fui um cara que fiquei muito preocupado lá atrás. Eu lembro, ano passado, que nós ficamos discutindo de fazer home office, como é que a gente vai fazer. Aí, vamos testar 100 funcionários. Agora, vamos testar mais 100. Vamos mais 100. Chegamos a 300. Pô, olha, é preocupante isso. Vai dar certo, não vai dar certo. E a gente
um pouco de medo de fazer as coisas. E, de repente, aparece toda essa crise que a gente está vivendo por conta do Covid, e aí, rapidamente, a gente tem que se adaptar, e graças a Deus que a gente consegue se adaptar muito rapidamente, não só o banco, mas todos os empresários brasileiros. E hoje nós temos 92, vamos separar em dois mundos aqui, né? As agências bancárias e o pessoal que trabalha em escritório, nos centros administrativos ou nos nossos escritórios. Então, esse pessoal, 92% está trabalhando em casa. As centrais de atendimento, que era algo inimaginável no passado recente, nós estamos com 72% da central de atendimento atendendo os nossos clientes de casa. E na rede de agências, que são heróis, porque foram identificados, né, declarados como serviço de necessidade, né, necessidade absoluta, quer dizer, tem que abrir agência para poder pagar aposentado, para poder pagar esse auxílio emergencial, fazer a folha de pagamento das empresas, atender os nossos clientes, tirar as dúvidas dos nossos clientes. Então, as agências estão trabalhando 50% trabalho uma semana, aí na sexta-feira a gente entra com a equipe de higienização mais profunda, limpa toda a agência, lava toda a agência, sábado e domingo a agência respira, vamos dizer assim, e na segunda-feira entra uma nova turma, né, e aquela que estava trabalhando vai trabalhar em home office. E vai fazendo esse rodízio. E aí você vai fazendo esse rodízio para poder, né, preservar as pessoas. Então, é um trabalho tão diferente que a gente está vivendo, e eu tenho um orgulho muito grande de estar tendo que fazer isso, né, passando com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a dificuldade que a gente tem, mas fazendo esse trabalho, né, visando atender o nosso cliente lá na ponta, atender os nossos investidores, atender as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais carentes, o público em geral do Bradesco, mas sempre tendo esse cuidado com o nosso pessoal de rede de agências, dos escritórios, das plataformas, enfim, cuidando de todo o nosso povo. A própria Ágora é nossa casa de investimento, 100% dos nossos analistas, consultores, todos eles estão trabalhando de casa, atendendo o nosso cliente, tão produtivo como se ele estivesse no escritório. Então, bastante, viu, Otávio? Posso te dizer que tá... A gente está trabalhando muito mais. Tem dia que eu entro no escritório às 7 horas da manhã e saio daqui 10h30 da noite. É isso mesmo. Muito mais do que isso. Então, se a gente pode dar uma mensagem para todos os empresários, quem sou eu para poder querer dar conselho para empresários tão bons e renomados como nós temos no Brasil, mas é planejar esse trabalho com bastante cuidado, olhando para as pessoas, olhando para as principais deficiências, diagnosticar as principais dificuldades, sabe, Ellen? Porque hoje nós temos dificuldades que não existiam. A central de atendimento não recebia ligação para perguntar como é que eu faço para prorrogar minha parcela, ou como é que eu faço para receber o auxílio de R$600, ou como é que eu faço para pegar essa folha de pagamento que vocês estão disponibilizando para abrir mais. Então, são dúvidas que não existiam antes, são desafios que não existiam hoje e agora passam a existir. Então, você tem que se adaptar rapidamente a essa mudança. E isso é muito suor, muita dedicação e muita estratégia, muito planejamento para que a gente possa fazer, e com um time muito unido, graças a Deus, na Ágora e no banco todo, nós temos um time aí de primeira linha muito unido com aquilo que precisa ser feito. É isso mesmo. Foi impressionante a capacidade de se reinventar. E o tempo que tivemos para fazer isso foi justamente tirar do dia para a noite e continuar tocando o negócio, mantendo qualidade, mais do que isso, nos aproximando cada vez mais, engajados no mesmo propósito, em ajudar, em aconselhar, orientar o cliente. E, Otávio, acabou chegando uma pergunta que eu deixaria para o final, mas como tocamos na questão das redes de atendimento, das agências, clientes perguntando como que está o atendimento, está normal, eu consigo ir à agência, tem alguma restrição, como que vocês têm orientado? O que aconteceu logo no começo foi a gente restringir, o próprio Banco Central restringiu o atendimento das 10 às 14 horas. Para que a gente pudesse ter, vamos dizer assim, um menor contato possível com o público, e a gente organizou as nossas agências de modo que tivesse um espaçamento entre as pessoas e, sobretudo, para que a gente tenha uma entrada controlada dentro das agências. Então, as nossas agências, todas, estão abertas, algumas foram fechadas por decretos estaduais ou municipais, como aconteceu em Santa Catarina, por exemplo, mas já está resolvido, já está funcionando. Então, todas as agências estão abertas.
Então, a gente pede a compreensão dos nossos clientes, do público em geral, porque a gente está fazendo a entrada controlada, quer dizer, entrando 5 pessoas de cada vez, ou 10 pessoas de cada vez, dependendo do tamanho da agência, procurando fazer marcas no chão para que as pessoas respeitem uma distância segura, né, para a gente possa evitar o contágio, mas todas as agências trabalhando, das 10 às 14, só que com um quadro de funcionários que é a metade. Então, a orientação é que as pessoas se utilizem dos canais digitais. Hoje, o cliente consegue fazer todas as suas transações através do mobile ou do internet banking. Muito pouca coisa, ou praticamente nada, ela consegue fazer. Então, procure fazer todos os seus pagamentos, os seus pedidos, ou até falar com o seu gerente por telefone, ou procurar falar pelo e-mail, para que a gente evite ao máximo o contato físico nesse momento, que é tão difícil. Lembrando que a gente vai ter aí muita gente para pagar nesse auxílio emergencial, e essas pessoas são pessoas mais carentes, pessoas mais que têm maior dificuldade, vão ao banco. Então, procurem não ir, usem o seu cartão para pagar o supermercado, para pagar a farmácia, para pagar suas coisas, para evitar de ter que sair de casa, né? Especialmente nessas praças que a gente está vivendo um problema maior, né? Porque eu sempre digo, é diferente o problema que a gente está vivendo em São Paulo do problema que a gente está vivendo, por exemplo, numa cidade lá no interior do Tocantins. Talvez lá não tenha nenhum caso de coronavírus, a economia esteja andando normalmente, as lojas estejam abertas, o comércio esteja aberto e tudo está funcionando normalmente porque não tem nenhum caso constatado de coronavírus. Agora, São Paulo é diferente, Rio de Janeiro é diferente, Amazonas é diferente, Fortaleza está diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, para poder olhar as pessoas e cuidar das pessoas. Então, o funcionamento é isso, basicamente das 10 às 14, entrada controlada, pedir que os clientes entendam isso, e os nossos funcionários estão lá para atender, mas preferencialmente pelos canais digitais, mobile, internet banking, e se não tiver jeito, pelo telefone. Ótimo. E, Otávio, não tem como ser diferente. Conversamos sobre as medidas, sobre economia, sobre dicas para o empresário, olhar para o quadro de funcionário, mas estamos aqui na Ágora, na Casa de Investimentos. Temos diversos investidores nos assistindo nesse momento e eu gostaria também de um conselho. Ou seja, diante de tanta volatilidade, desse cenário bastante desafiador que nós estamos passando, aqui na Ágora nós sempre cuidamos muito em termos de curadoria, de orientação, de qual que é o produto mais adequado, qual que é o perfil de risco do cliente. Eu gostaria de te escutar hoje, qual conselho você daria para o investidor? Liga para a Ágora aqui. Olá, bom. Olha, é difícil dizer, porque a gente sabe que esse é um momento sem precedentes, né? A gente está vivendo uma crise que a gente nunca viveu. Os ativos financeiros, no ano passado nós tivemos 2 milhões de pessoas que foram para a Bolsa de Valores, de novos investidores em Bolsa de Valores. E essas pessoas, eu tenho certa dúvida o quanto essas pessoas, de fato, estavam bem orientadas para poder ir para a Bolsa de Valores, colocar ali suas economias, tirar o dinheiro do CDB, tirar o dinheiro de renda fixa e foram para a Bolsa de Valores. E às vezes eu me questiono o quanto, e me preocupo o quanto essas pessoas estavam bem informadas do risco que elas estavam correndo de colocar seus investimentos numa renda variável que pode mudar, e como mudou, e muitos ativos, aliás, todos os ativos perderam 30%, 40% do seu valor. Então, eu acho que esse momento é um momento de muita serenidade, de muita calma do cliente com os seus investimentos. Eu acho que o melhor conselho é ligar para o seu conselheiro, para o seu analista, para o seu consultor de investimentos, seja da Ágora, seja onde para os nossos especialistas, né? Os especialistas, seja lá onde estiver, se for da Ágora, melhor ainda, mas ligar para os nossos gerentes, ligar para os gerentes do banco corporativo, para todo o nosso pessoal, para se aconselhar, colocar suas dúvidas, tentar entender, para que a gente possa entender quais são as dúvidas do cliente, para que a gente possa entender qual o perfil e o apetite de risco que esse cliente tem, porque tem muita gente que vê uma oportunidade no momento que está vivendo, mas tem que ter estômago para isso e ter paciência e querer correr riscos. Isso é muito importante. As pessoas têm que entender que existem riscos, e riscos elevados, então tem que saber. Então, os nossos consultores, especialistas, tanto das plataformas de PGP, do Prime, enfim, de todos os nossos clientes, estão preparados para darem essas informações
e poderem orientar o cliente, entender quais são os seus anseios, as suas dúvidas, as suas dores nesse momento. Então, é ter muita calma, muita serenidade, conversar, e não é vergonha ir para a renda fixa. A renda fixa também é um bom investimento. Né? A gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Mesmo para o mais arrojado, para quem tem mais apetite a risco, tem que olhar para a renda fixa também. Exatamente. Uma carteira tem gente que tem apetite para isso, mas tem outros que não têm, que preferem ir para uma aplicação de menos risco. Então, isso tem que ser conversado, tem que ser debatido, explicado para o cliente. A gente está nosso time todo está muito bem preparado para poder orientar as pessoas, tirar as suas dúvidas, tirar as dúvidas dos nossos clientes e poder orientá-lo do que é melhor fazer. Não por uma decisão do nosso especialista ou do nosso consultor, mas numa proposição discutida junto com o cliente, que eu acho que o momento agora é isso, é muita conversa, muita serenidade, para que a gente possa atravessar esse momento, preservando o patrimônio, cuidando dos nossos clientes. Perfeito. Nós sempre conversamos aqui que, primeira coisa, o investidor ele precisa fazer a lição de casa para qual é o meu objetivo, o que eu quero com esse investimento, e analisar o teu perfil honestamente. E o perfil ele pode mudar ao longo da vida, faz parte, nossos objetivos vão sendo atualizados ao longo da vida. E por isso é importante sempre ter calma, tranquilidade, para realmente se cercar de conhecimento, orientação e uma carteira diversificada. Otávio, muito obrigada. Acho que temos mais um tempinho. Gostaria de fazer 2 perguntas. Uma ainda, dado que a gente já está conversando com investimentos, está quente aqui, chegou uma pergunta da internet bastante interessante. A Ágora ela tem tido uma postura de olhar mais para os especialistas de investimentos, para plataformas, para os gerentes, né? Cabe nesse modelo o analista, o agente autônomo de investimento, Otávio? Qual que é a tua opinião com relação a isso, com essa configuração? Ellen, veja, eu acredito muito no nosso time, nos nossos especialistas, nos nossos analistas, em todas as áreas de banco que trabalha, seja no varejo, no Prime, na Ágora, no Corporate, enfim, em todas as áreas e, sobretudo, na Ágora, na nossa corretora, eu acredito muito na capacidade de orientação aos nossos clientes. Eu não tenho nada contra agente autônomo, mas eu acho que nós somos um banco de dimensão quase que continental. Nós somos o Brasil inteiro, que é um grande continente. Temos 4.700 agências, temos um público muito bem treinado. Quer dizer, nós treinamos agora, estamos treinando ainda, né? Nós tivemos que interromper um pouco, mas quase 900 novos especialistas em investimentos. Então, não sei, eu acho que não nos cabe agora esse tipo de discussão. Podemos até estudar mais para frente, se cabe alguma casa especializada, alguma discussão, mas eu acredito muito no nosso time, na nossa capacidade de realizar e de fazer as coisas, né? Porque ele está trabalhando numa organização que o respeita, o anseio dele não é por comissão, o trabalho dele é um trabalho de longo prazo, de fazer carreira dentro da organização, de crescer enquanto profissional, enquanto ser humano. Eu acho que os nossos objetivos são tanto quanto diferentes. Então, eu prefiro, mas posso estar errado e aceito a discussão, mas eu prefiro confiar no nosso time, confiar no nosso povo que está aí na frente, que estão muito bem preparados, foram treinados, estão especializados, estudaram para isso. Então, eu prefiro, nesse momento, confiar no nosso time e continuar com o nosso time, não, por enquanto, não ter agentes autônomos, com todo o respeito que a classe me merece. Ótimo. E, Otávio, te garanto, estão todos muito motivados, especialmente agora, de ficar cada vez mais próximo dos clientes para justamente orientá-los nesses momentos nesses momentos mais adversos. Estamos caminhando, infelizmente, para o final. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes das suas considerações. Crédito não teve como, foi um ponto recorrente aqui nas redes, e perguntas justamente olhando para a prorrogação. A prorrogação vale para consignado, veículos, imobiliário, para todas as linhas, e também tivemos outras perguntas, no sentido de, eu não tenho e estou precisando, como que eu faço para acessar esse crédito agora, mesmo à distância? Essa pergunta é ótima, Ellen, porque as operações que os clientes têm conosco podem ser prorrogadas por 60 dias dentro de algumas
operações. Por exemplo, o consignado. O consignado é uma operação que você continua empregado e recebendo o seu salário, portanto, não tem sentido você prorrogar algo que é provisionado dentro do teu salário, consignado dentro do teu salário. Obviamente, se a pessoa perdeu o emprego e não tem mais o seu salário, ela deve procurar o banco para que a gente possa procurar, que eu digo, não precisa ser procurar fisicamente, pode procurar pela internet, pelo mobile, que a gente vai atendê-la. Então, ela procura o banco para que a gente possa fazer uma reorganização financeira desse cliente. Ellen, o banco não tem nenhum interesse que as empresas quebrem, ou que as pessoas não paguem. Para nós, esse é o pior cenário. Sim. Então, para nós é muito mais fácil a gente reorganizar financeiramente a vida de um cliente, alongando o prazo das operações, dando uma carência maior, 3, 4, 5, 6 meses, para que ele possa, depois que passar tudo isso, lógico, voltar a trabalhar, estar no mercado de trabalho e poder pagar suas obrigações, como 99,9% das pessoas o fazem, tá certo? Outras, infelizmente, não conseguem por problemas maiores, mas a grande maioria das pessoas querem pagar as suas obrigações. Então, é procurar o seu banco para que ele possa reorganizar a sua vida financeira. As outras operações, crédito pessoal, financiamento de veículos, crédito imobiliário, todas essas operações estão sendo prorrogadas por 60 dias. O cliente pode pedir que nós vamos prorrogar, como eu disse para você, mantida a taxa original do contrato, sem nenhum aumento de taxa. Com certeza, vocês podem ter convicção absoluta disso, porque essa é a orientação para toda a nossa rede de agências, não vai haver aumento de taxa. Então é isso, quer dizer, essas operações podem ser prorrogadas e podem procurar os canais para fazer a sua prorrogação. E aqueles clientes ou aquelas empresas que tiverem mais dificuldade, por qualquer problema que seja, procurem também o seu gerente para fazer essa reorganização, como eu citei, que é a parte mais importante. E nós estamos prontos para fazer isso. A gente sabe que a inadimplência vai crescer, não vai ter outro jeito. É uma crise severa que a gente está vivendo, que a gente não sabe a extensão dela, então vai haver um aumento de inadimplência, mas nós estamos preparados para poder atendermos os nossos clientes e darmos para ele uma condição melhor para que ele consiga pagar as suas operações no futuro, e o banco tem que estar presente para ajudá-lo, principalmente nesse momento de maior dificuldade. Não é o distanciamento físico, muito pelo contrário, é estar cada vez mais próximo para sairmos, virarmos essa página juntos, certo? Eu acho que é a mais importante. Muito obrigada, eu gostaria de te escutar as considerações finais. Nosso bate-papo foi delicioso, mas infelizmente o tempo correu contra aqui um pouquinho. Não tem, imagina, não tem problema, é um prazer estar com vocês. Eu acho que foi ótimo a gente poder conversar um pouquinho, a gente colocar um pouquinho os nossos pontos de vista, que pode estar certo, pode estar errado, mas é o que a gente pensa e o que a gente entende nesse momento. Eu não tenho nenhuma pretensão de estar correto, estou expondo aquilo que eu estou lendo, que eu estou ouvindo, que eu estou olhando, mas, como eu falei, essa é uma crise que não é bancária, é uma crise de sobrevivência, uma crise de saúde, mas, acima de tudo, uma crise de vida, de sobrevivência. Então, nós temos que nos preocupar para poder, primeiro, cuidar da saúde, cuidar das pessoas, cuidar dessa transição, até que a ciência, a biologia, possa descobrir a solução para isso, a arma que a gente deve usar contra esse inimigo que a gente está vivendo, tão implacável, porque estamos perdendo pessoas, vidas humanas, é o que a gente mais sente. Então, é ter calma, confiar na ciência, e eu confio na ciência, nos pesquisadores, nos cientistas, quer dizer, eles foram treinados, estudaram para isso. Então, agora a gente tem que ter essa confiança para encontrar essa alternativa, procurar se proteger ao máximo para que, de fato, a gente consiga achatar essa curva que pode levar a um colapso do sistema de saúde pública, o que a gente não quer, o que a gente procura não deixar acontecer. Então, cada um de nós fazer a sua parte para preservar isso e tocando um dia de cada vez para que a gente possa enfrentar de cabeça erguida e sair daí forte, porque nós teremos certamente e sermos muito fortes para a gente recuperar o nosso país, ajudar as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, e a hora que a gente sair dele, essa força será absolutamente necessária para todas as pessoas do país, em especial para todos os nossos funcionários, colaboradores e clientes, que a gente vai ter que estar junto para reconstruir essa história toda. Eu queria só, eu acho que
como a gente está em casa, eu estou dentro da casa de investimento, portanto, eu estou dentro da minha casa também. Por favor, fique à vontade. Uma última reflexão, eu li isso hoje, uma amiga me mandou, mas eu achei importante eu achei uma reflexão bem inteligente, eu acho que vale a pena dividir com vocês, compartilhar com vocês, de tudo isso, um pouquinho linkado com aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui, né, de mudança de valores, mudança de percepção, mudança de comportamento, essa transição que nós estamos fazendo de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento, que é isso, na verdade, que está acontecendo com essa quarta revolução industrial, ou talvez a quinta, que eu esteja dizendo, como essa transição de sociedades. E a gente, enquanto não tenha esse invisível, a gente sempre procurou valorizar as coisas tangíveis, né? Então, a gente se refere à máquina do governo, a gente, quando se quer se referir a uma pessoa que está muito bem, a gente fala que ela tem saúde de ferro. Quando a gente quer se referir a um corpo humano, a gente fala que o corpo humano é uma máquina absolutamente perfeita. Quando a gente quer falar que uma empresa funciona muito bem, a gente fala que uma empresa funciona como um relógio. Veja que tudo isso, já por tradição, a gente leva para a máquina, para o ser tangível e tocável. E a gente não fala nunca do sistema vivo. E esse corona, esse vírus, esse inimigo que a gente está enfrentando agora, ele ataca justamente aquilo que a gente tem mais carente, mais frágil, que é o nosso organismo, que é o organismo das pessoas, que é o organismo do ser humano. Então, a gente talvez tenha que remodelar o nosso jeito de pensar, sabe? E aí eu trago uma reflexão que foi feita sobre a lagarta e a borboleta, né? Quer dizer, a lagarta, por isso que eu estou indo buscar na ciência e na biologia, porque é justamente onde está a solução. Então, quando a gente fala disso, a lagarta, quando ela se fecha, ela produz enzimas e destrói tudo absolutamente que está em volta dela. A única coisa que ela não destrói é a célula imaginal. E a célula imaginal é justamente aonde está concentrado aquilo que é mais importante, que ela sabe que é a futura borboleta que vai estar lá, o design da borboleta que vai estar lá. Então, será que a empresa continuará sendo uma máquina ou ela vai se transformar num organismo vivo? A nossa empresa, o nosso banco, a Ágora, vai continuar sendo só uma máquina ou um organismo vivo? Será que nós, seres humanos, continuaremos sendo autômatos ou seremos seres pensantes? Então, essa lagarta, ela come tudo, ela está engordando para ficar forte, mas ela não está fazendo isso para se tornar uma lagarta mais bonita, uma lagarta mais desenvolvida tecnologicamente. Sim. Não, ela está fazendo isso para poder evoluir e fazer, não é a mudança mais, sabe, é a metamorfose de se transformar de uma lagarta para uma borboleta. Então, eu acho que este é o ponto principal, não é só a mudança de atitude, não é a mudança de postura, não é a mudança de comportamento, mas é a metamorfose que nós temos que ter nos nossos movimentos, nos nossos gestos, naquilo que a gente vai fazer. Então, portanto, vamos ser menos lagarta e vamos ser mais borboleta. Se cuidem, um beijo enorme, obrigado pelo convite, eu estou feliz demais de estar aqui com vocês. Para a gente é sempre muito bom, nesse isolamento, a gente veio conversar com todos vocês, com toda a nossa equipe, com todos os nossos clientes. Um beijo muito grande e se cuidem, por favor. Sim, Otávio, muitíssimo obrigada, agradecemos, foi um grande privilégio te ter aqui com a gente na nossa casa, te agradeço as palavras, aprendi muito com você hoje, foi extremamente esclarecedor o nosso bate-papo, uma delícia, e agradeço você também que acompanhou todo esse nosso bate-papo, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Otávio. Tchau, gente. Tchau, tchau.